Oi, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela gentil presença de todos vocês. Nós estamos, então, mais uma vez numa live da Abram, tendo a honra aqui de ter três grandes palestrantes, mestres e doutores, e que vão falar sobre alimentos naturais, alimentos processados, alimentos ultraprocessados, mitos e verdade. E, afinal, nós temos aqui a doutora Georgia de Castro, temos aqui a doutora Anita Sachs e temos o doutor Flávio Schmidt. Todos eles são realmente grandes conhecedores profundos, né, desse tema. E eu gostaria só de apresentar o currículo, olha só o currículo deles, hein? A doutora Georgia de Castro, engenheira de alimentos e nutricionista, mestre em tecnologia de alimentos e doutora em nutrição pela Unicamp e pelo INRA França, mestre em administração de empresas da USP, fundadora e CEO na Viva Nutrição e diretora da Academia Internacional de Saúde e a Ciência de Alimentos. Olha só o currículo. O doutor Flávio Schmidt é engenheiro de alimentos, doutor em ciências dos alimentos, professor no Departamento de Tecnologia da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. E a doutora Ana Sachs, nutricionista, professora doutora da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, especialista em nutrição em saúde pública pela Escola Paulista de Medicina, mestre em nutrição humana pela London School, doutora em ciências pela Escola Paulista de Medicina e membro relatora do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp. Bem, então, nós não vamos fazer hoje apresentação de slides, não, por isso eu gostaria muito da participação de vocês falando exatamente sobre esse tema. Quantos de nós temos dúvidas? O que é um alimento processado? O que é um alimento ultraprocessado? Que os mitos, a verdade, o natural é o ideal? Então, eu gostaria de já começar colocando algumas questões e, dentro do possível, a doutora Georgia, o doutor Flávio, a doutora Anita, vão respondendo, né, de acordo com os nossos questionamentos, e com o questionamento que você que está aí pode e deve fazer, tá bom? Vamos lá, então, começando. A primeira pergunta seria, olha só, todo alimento processado na indústria, ele é pior do que o caseiro? Essa é a primeira pergunta. Boa noite, Durval, tudo bem? Responder? Tudo bem, eu acho que eu posso começar. Inicialmente, agradecer pelo convite, a oportunidade. Boa noite aí às minhas colegas aí de auditório, Jorge, Anita. E, bom, vamos lá. Não é uma verdade absoluta, né? Dizer que todo alimento processado na indústria é pior ou melhor do que o alimento processado em casa. Mas eu vou começar um pouco antes, né? Eu acho que já é um mito você separar o alimento industrializado como sendo processado daquilo que a gente faz em casa, numa refeição, como sendo algo muito fora desse contexto, o que não é verdade. Você faz um arroz em casa, é um processo de cozimento. Você faz um feijão em casa, é um processo sob cozimento, sob pressão, em temperaturas ainda mais altas. Você faz uma salada em casa, envolve diversas operações de lavagem, seleção, desinfecção e etc. Então, a princípio, não é muito natural para quem é da área de processamento de alimentos essa separação, porque tanto em casa quanto na indústria a gente processa, tá? A questão de ter alimentos industrializados eventualmente pior ou melhor do que o caseiro também é bem relativa,
a gente está num país com uma certa dispersão social. Então, a gente tem classes A, B, C, D, E, bem diferente de países onde a gente tem um nível econômico um pouco mais para cima, um pouco mais achatado. A gente tem que ter produtos na indústria, a indústria deve oferecer produtos para diversas classes sociais. Então, eu tenho produtos com uma qualidade, a princípio, um pouco melhor do que outras, isso é natural, porque eu preciso atender esse mercado todo, mas todos eles, a princípio, seguem um padrão de identidade e qualidade, que é regido por uma legislação. Então, por exemplo, se eu vou... Talvez um exemplo bom seja chocolate. Eu posso chamar de chocolate um produto que tenha 20% de sólidos de cacau. Pó de cacau, manteiga de cacau, tal, etc. Se eu tiver nessa situação, por exemplo, na Inglaterra, provavelmente esse produto não se enquadraria como chocolate pela legislação de lá, que vai ser um pouco mais rigorosa. Então, essas questões de qualidade, elas não são muito simples de serem respondidas. Eu vou ter, por exemplo, uma geleia feita na indústria com grande chance de ser melhor do que uma geleia feita em casa, por uma questão muito simples. A indústria tem equipamentos que conseguem fazer a concentração sob vácuo, numa temperatura mais baixa, preservando mais a cor e o sabor da fruta envolvida. Se eu for fazer isso em casa, numa panela, eu não vou conseguir esse nível de qualidade, com certeza. Então, são coisas muito relativas. Tá? Não sei se isso gera um pouco de pergunta também aí para o pessoal que está ouvindo. Tá? Não sei se satisfez. Não, eu acho que sim, vários estarão perguntando, mas eu acho que nós estamos aqui, eu acho que esse evento é extremamente importante para que a gente esclareça mitos e verdade, porque às vezes a versão do fato é mais forte que o fato, né? Então, nosso objetivo é esse. E eu já vou começar com a pergunta, que é o seguinte: o que é um processamento de alimentos, então? Depois eu vou perguntar sobre ultraprocessados, tá? Do ponto de vista técnico, né, pela definição, qualquer intervenção química, bioquímica e física que eu faça no alimento, eu com alguma alteração nesses níveis, né, bioquímico, químico, físico, eu vou ter um processo envolvido. Então, é por isso que surgem alguns termos, né, que são mais fáceis de entender. Por exemplo, um alimento minimamente processado. Então, ele tem um indicativo de que essas alterações elas são mínimas, de forma que o produto ainda tem um aspecto de frescor. E depois você parte para outros níveis de processo, que a gente chama de alimentos processados. O termo ultraprocessado, que está em bastante discussão, é um termo que realmente ele não tem muito sentido com base no que o guia alimentar prega, para nós da área de engenharia de alimentos. Tá? Se for colocar as premissas que vão definir pelo guia um alimento ultraprocessado, não tem uma base que a gente consiga conversar com a área de engenharia de alimentos. Por isso que gera um pouco essa discussão, né, entre esses dois setores. Né? Doutor Flávio... Pois não, doutora Jorge. Não, eu gostaria a primeira fala minha, né, primeiro agradecer, né, ao convite do doutor Durval, à Abram, por essa oportunidade de estarmos aqui discutindo um tema de grande relevância, que eu vejo como uma interface fundamental entre a ciência e a tecnologia de alimentos e a área de saúde, no sentido de entendermos um pouco mais como que o processamento de alimentos pode ou não afetar nas doenças crônicas não transmissíveis e na saúde pública, né, vamos dizer assim. Então, eu acho de extrema relevância
e isso é uma colaboração e uma parceria que a gente vem tendo, né, doutor Durval, junto também com a Academia Internacional de Saúde e Ciência de Alimentos, que a gente chama aí de AISCA, né, facilitando aí o nome, e eu acho que é um primeiro grande fórum aí que a gente faz sobre o tema. Eu gostaria de colocar só um ponto em relação à questão do processamento, né? Porque essa denominação, essa definição, como o professor Flávio colocou, ela é uma definição. Eu me formei em engenharia de alimentos em 93, me formei muito depois, né? Depois que eu fiz o doutorado é que eu fui fazer nutrição. E quando eu fiz a minha graduação de engenharia de alimentos, não se falava, né, Flávio, em processamento, ultraprocessamento, ou nem minimamente processamento. O que a gente tinha na faculdade era as disciplinas, que são áreas científicas no mundo inteiro, da tecnologia de lácteos, da tecnologia de panificação, da tecnologia de óleos e gorduras, de pescados, de carnes, né, e assim por diante. Eram disciplinas onde se estudava como aplicar a tecnologia em benefício de uma conservação do alimento, em benefício de manter ou melhorar a qualidade de um alimento, mas muito dentro de um conceito, que eu sempre gosto de resgatar esse conceito, é em que momento surgiu a industrialização de alimentos, né? Por que será que o homem, em algum momento, começou a industrializar o alimento? Quando a gente volta lá na Revolução Industrial, a gente observa que a industrialização, no geral, né, começou, e a primeira indústria foi a indústria têxtil, a segunda foi a indústria de alimentos, né? Pela necessidade do pós-guerra, de suprimentos, e que chegasse o alimento aos soldados de guerra, que não fossem, que tivesse aí um prazo de validade ou de vida útil, e que pudesse chegar em condições de qualidade e segurança daquele alimento. Então, não foi uma invenção da indústria, né? Foi uma necessidade da sociedade, né? Depois, num segundo momento, houve aí a necessidade de se ampliar a escala, né? Até hoje eu estava numa reunião e a gente estava falando exatamente disso, né? A necessidade do aumento de escala não é apenas por uma questão de lucratividade, é uma questão de reduzir perdas, né? É uma questão de gerar menos impacto também em perdas de resíduos, né? O aproveitamento de resíduos, eu acho que o Flávio pode complementar, né? A gente tem toda uma tecnologia de aproveitamento de subprodutos, de insumos gerados dos processamentos que são realizados, né? E no momento que você cria escala, você cria padronização, você mantém qualidade, né? Então, a gente fica distanciando muito o processamento em casa, de cozinhar, né, a questão da panela de pressão, que é a aplicação de alta pressão, de uma autoclave, por exemplo, que é uma panela de pressão, né, do alimento enlatado, que nada mais é que autoclavado, que é uma panela de pressão, né, que não tem aditivo, não tem conservante, que é um tratamento térmico, úmido, de alta pressão. O professor Flávio me corrige, mas se eu falar alguma besteira, mas até onde a gente estuda, é exatamente esse ponto, né, que não distancia da panela de pressão que você cozinha o feijão. Mas, por outro lado, se padronizou e foi se buscando novas tecnologias para melhorar esse processamento, para ter padronização, para manter a qualidade e para manter, principalmente, o valor nutricional dos alimentos, que eu acho que é um tema que a gente vai, ao longo aqui dessa live de hoje, comentar um pouco do valor nutricional e da biodisponibilidade de alguns nutrientes em função do processamento. Sim, doutora Anita, já que se falou muito sobre pressão, há uma pressão para que a gente só consuma alimentos naturais. Os alimentos naturais, eles são melhores, têm uma melhor biodisponibilidade, têm maior quantidade de micronutrientes. O que a senhora me diz aí, doutora Anita?
Pois não, doutor Durval, é um imenso prazer poder participar desse encontro, dessa reunião, né? E pelo convite feito pela Abram. E, na realidade, fazendo um gancho aí com o que o professor Flávio falou, a doutora Georgia, a gente tem que pensar também na questão do consumo de alimentos e disponibilidade de alimentos para grupos populacionais, então, para um número grande de pessoas. E se nós pensarmos na importância da indústria para se garantir acesso aos alimentos, alimentos muitas vezes mais baratos, por serem feitos em larga escala, por se reduzir perda. Então, isso, muitas vezes também por se enriquecer esses alimentos com alguns nutrientes, micronutrientes, vitaminas e alguns nutrientes essenciais, por exemplo, que podem levar a problemas sérios de saúde da população, como, por exemplo, o enriquecimento da farinha, mesmo a farinha utilizada pela indústria de alimentos, com ferro e zinco, por exemplo, ácido fólico. A gente sabe que no Brasil a prevalência de deficiência de ferro, de anemia por deficiência de ferro é muito grande. Então, você enriquecendo a farinha, a indústria utilizando grande quantidade dessa farinha para a produção de diversos produtos, contribui um pouco para que uma parcela maior da população tenha acesso a este mineral, por exemplo, ferro, né? Então, eu acho que o processamento ao nível de indústria de alimentos contribui de maneira significativa para se garantir acesso a alimentos, redução, por exemplo, de desnutrição. Claro, outros problemas podem advir, sim, como, por exemplo, obesidade, como a doutora Georgia falou, das doenças crônicas não transmissíveis. Então, obesidade, hipertensão, problemas de gordura, então, lípides, dislipidemia, colesterol, diabetes, enfim. Mas isto não é por conta do processamento ou ultraprocessamento em nível industrial. E aí, bem ao encontro do tema desse evento, mitos e verdades, nós temos muitas vezes indivíduos ingerindo alimentos ditos naturais, ou seja, que não passaram por processo em indústria de alimentos, porém, em quantidade muito elevada, em desequilíbrio entre os nutrientes, e isso faz com que, mesmo ele consumindo esses alimentos ditos naturais, ele desenvolva alguma dessas doenças. Eu até brinco com os meus pacientes, por exemplo, eles chegam e falam, não, eu só como bife grelhado e uma fruta. Que fruta? Manga, por exemplo. As mangas que nós encontramos, vamos dizer, em São Paulo, nos grandes centros, né, distribuídas aí no mercado, se consumidas inteiramente, tem a quantidade, por exemplo, de caloria e carboidrato equivalente a 3 pães franceses ou 7 fatias de um pão industrializado, né? Ou 3 fatias de bolo. E aí ele fala, não, e eu como um bife grelhado. Grelhar é o modo de preparo do alimento, né? Então, você pode grelhar, por exemplo, só no calor, você pode grelhar no calor com gordura, então, com manteiga, margarina, azeite, óleo, etc. Né? Então, esses mitos realmente ocorrem e é importante a gente salientar que mesmo com a alimentação única e exclusivamente desses alimentos ditos naturais, você pode ter o aparecimento, o desenvolvimento dessas doenças. Então, o importante é o equilíbrio e, muitas vezes, também a utilização desses alimentos processados, ultraprocessados, tudo dentro de um plano bem elaborado, bem organizado. Correto. Doutor Flávio, o alimento caseiro, ele gera mais lixo do que o industrializado? Ou seja, no dia a dia, né? Já que se fala tanto dos alimentos industrializados que geram lixo, né? E hoje se fala muito sobre o impacto no meio ambiente. O alimento caseiro, ele gera mais ou gera menos lixo do que o industrializado? Ou não existe esse dado? Não, tem.
Doutor Durval, se eu puder fazer essa parte aí, quando a Anitta comentou, já me veio na cabeça o próprio tomate, porque um dos trabalhos que mais antigos de disponibilidade é do próprio licopeno, que aumenta com o processamento. Então, a biodisponibilidade do licopeno num produto processado, a princípio, é maior do que no tomate in natura. E essa é uma indústria que eu tive já um pouco mais próximo dela, e ela gera uma quantidade de resíduo muito grande. Tá? Quando a gente começa a processar tomate, a gente está falando numa indústria de grande porte de quase 4.000 toneladas de tomate por dia, que isso é processado. Claro que isso gera como resíduo clássico pele e semente. Essa pele e semente na indústria é uma quantidade de toneladas. Eu até busquei aqui, dá 4,4 toneladas hora desse tipo de bagaço. Isso na indústria tem uma finalidade, né? Isso vai, no mínimo, para a ração, vai para a compostagem, pode ser feito extração de óleo de semente, extração de licopeno, da própria casca, ou seja, tem uma série de caminhos que esses resíduos eles podem tomar, inclusive caminhos até relativamente nobres. Se a gente não tivesse a indústria de tomate, a gente fosse processar tomate em casa, a gente estaria gerando uma quantidade de resíduo aproximada, que, não tenho dúvida, iria como resíduo sólido para aterros, né? Porque a gente não tem uma forma organizada de recolher esses resíduos de uma forma individualizada. Então, essa questão relacionada à indústria é uma coisa que tem que ser avaliada, né? Quando você processa um frango num abatedouro, um boi ou uma laranja, que é um pouco mais próximo dos produtos que eu lido, não sobra nada, né? A indústria de laranja, inclusive, ele é autossuficiente em água, porque quando você concentra o suco de laranja para exportar, você gera uma quantidade de água imensa, que pode ser utilizada por toda a própria indústria, né? Então, são essas questões de resíduos em si, elas têm que ser avaliadas de uma forma um pouco mais global, né? Eu acho que o consumidor ele gera uma série de resíduos que não tem finalidade. Não tem. Ele vai poluir mesmo. A indústria ela pode dar uma finalidade diferenciada. Eu queria fazer uma complementação aí, né? Quando a gente separa em casa o lixo orgânico do lixo não orgânico, né? Eu aqui em casa faço, né? É importante entender para onde que vai esse lixo orgânico, né? Que é esse o ponto aí do Flávio, né? O quanto realmente ele chega numa compostagem, né? Quem mora em casa, de repente, consegue fazer uma compostagem em casa, mas a princípio, no geral, se não tem ali uma cooperativa que o seu condomínio está associado e consegue pegar, né, esse resíduo e fazer uma disposição adequada, vai para um aterro, que é o aterro da prefeitura, né? Eu sempre lembro, né, trabalhei na indústria também de origem animal, eu lembro muito, e também da vegetal, onde que, além da questão do uso no alimento, dos resíduos, tem uma questão de energia renovável, né? Geração de fonte energética. Então, quando a gente fala de lixo orgânico, a gente está falando de fonte de carbono, né? A gente está falando de fonte de energia. E muitas vezes, né, se gerava aí o próprio... como fonte energética da própria unidade fabril, né? Na fábrica mesmo já faz ali o sistema para gerar fonte energética que a própria fábrica usa, né? Já tem muitas fábricas hoje que já fazem isso, quer dizer, ela pega o resíduo, ela mesmo gera energia e ela volta com gás metano, principalmente é mais frequente, né, Flávio? Gera com aquele gás metano como fonte para aquecer as caldeiras, enfim, para estar usando ali nas operações da unidade, né, Fabril? Sobre esse ponto, eu vou esperar o doutor Durval falar da biodisponibilidade, porque eu quero puxar aí o gancho do licopeno.
mas eu vou aguardar. Não, eu vou falar aqui para a doutora Anita, porque ela me responde exatamente isso. Doutora Anita, a biodisponibilidade dos nutrientes, ela é melhor ou pior, ou semelhante, ou diferente do industrializado e do natural? E depois entrar nos orgânicos, hein? Cuidado. Essa questão de biodisponibilidade é extremamente complexa, né? O que nós sabemos é que, por exemplo, a indústria se utiliza de nutrientes que contribuem para o sinergismo dos nutrientes, muitas vezes, facilitando a absorção pelo organismo de quem consome esses produtos. Então, por exemplo, nós temos muitos sucos industrializados, aonde se adiciona a vitamina C. E ao passo que, se você for preparar um suco de laranja ou de limão ou de outro alimento fonte de vitamina C em casa, caso não siga o processo correto, existe a perda quase que total dessa vitamina C. A mesma coisa se congelarmos alimentos em casa, ou se embalarmos de determinada forma, onde existe a exposição, por exemplo, à luz, à temperatura diferente, isso em casa. Questões que a indústria consegue muito bem, na maioria das vezes, dar conta, né? E pegando um pouquinho do que a Georgia falou, eu acho importante quando a gente pensa em produtos ou alimentos industrializados, então, ultraprocessados ou processados pela indústria de alimentos, né? Eu acho que na prática clínica, quando você está diante de um indivíduo ou de um pequeno grupo de indivíduos fazendo uma orientação alimentar, nutricional, ou você coordena determinado centro onde existe o fornecimento de refeições ou alimentos, como, por exemplo, escolas, indústrias, hospitais, eu acho importante a gente desmistificar um pouco essa questão do alimento processado na indústria, ou ultraprocessado, porque muitas vezes, como eu já falei, ele contribui com o equilíbrio nutricional alimentar, ajudando a se atingir os objetivos do tratamento. Então, por exemplo, muitas vezes a utilização de uma geleia processada pela indústria, onde se adiciona, por exemplo, o adoçante artificial. Muitas vezes ela tem um benefício grande para quem quer controlar o peso corporal, no sentido de redução desse peso, se comparado a uma geleia caseira, por exemplo, onde se adiciona o açúcar a fim de se conservar por mais tempo, ou mesmo não se adiciona, mas a concentração de açúcar da fruta é muito maior, ao passo que na indústria existe uma diluição aí com água, por exemplo, mas o sabor é acentuado e você pode adicioná-lo a alimentos que fazem parte do hábito desse indivíduo, das preferências alimentares. Isso ajuda em muito a adesão ao plano alimentar ou ao que se propõe como terapia nutricional e alimentar para o indivíduo. Eu só quero você falou em geleia, tem uma pergunta aqui que é interessante, e aí a doutora Georgia também pode comentar. Existe diferença na biodisponibilidade dos nutrientes no alimento industrializado e natural? Por exemplo, vitaminas de um morango in natura e uma geleia de morango. É a Júlia que está perguntando, e muito obrigado, Júlia, aí pela pergunta, pelo questionamento. Eu estou, inclusive, aqui com um artigo, né, recente que fala do impacto na biodisponibilidade de algumas vitaminas e minerais em função do processamento, né? Um artigo publicado na Trends in Food Science and Technology. E tem outros trabalhos na literatura, tem vários trabalhos, né, onde a gente observa que pode ser feito alguns processamentos que podem ajudar a biodisponibilidade, então a microencapsulação, a nanoencapsulação, né, ou mesmo você faz o que a gente chama de lipossoma, que é uma
É uma encapsulação, né, Flávio? Eu diria, né? Onde você pode facilitar, é como se você estivesse fazendo uma cobertura, para quem não é técnico, né? Como se você estivesse fazendo um coating ali, uma cobertura naquele mineral, naquela vitamina, para que ele tivesse uma biodisponibilidade melhor, quer dizer, né, que a absorção fosse facilitada, né? Então, por exemplo, uma vitamina lipossolúvel, né, que é a vitamina A, D, E, K, ela pode ser feita aí com um óleo, onde possa facilitar aí a biodisponibilidade. O que a gente observa é que também pode acontecer uma inativação de inibidores no processamento. Então, algum inibidor ali que ia dificultar a biodisponibilidade daquele mineral ou vitamina, você pode inativar. E outras vezes, até por uma complexação de um íon metálico com aquela vitamina ou mineral, você também pode fazer como se ele fosse um carreador que facilitasse essa biodisponibilidade. Então, tem muitos trabalhos na literatura, é lógico que tudo isso exige ciência, né? Exige uma tecnologia que você avalie qual é o mineral que eu quero aumentar a biodisponibilidade. É zinco? Então, eu tenho que complexar com o quê? Não é com qualquer coisa, né? É por isso que nós temos as cadeiras de ciência e tecnologia nas faculdades, nacionalmente e internacionalmente, para estudar isso, né? O que eu tenho que misturar com aquele zinco para que aumente a biodisponibilidade? Qual o tipo de processo? Qual a condição, né? Nesse ponto da geleia, eu vou deixar para o Flávio, porque o Flávio orientou uma tese de geleia, que inclusive eu tive o prazer de participar da banca aí, então eu vou dar a palavra para o Flávio. Jorge, aí eu acho que tem que ficar claro uma questão que é muito simples, né? Quando você processa um alimento, é um jogo de perdas e ganhos. Então, claro que você perde, mas você não perde tudo e você muitas vezes consegue melhorar até a disponibilidade de alguns nutrientes, como você bem falou. Então, assim, não vou dizer que é impossível, mas a maioria dos processos que a indústria usa geram algum nível de perda, mas resta muita coisa no alimento. O consumidor leigo, ele tem uma visão muito fechada nesse sentido de achar de que tudo que é processado perdeu-se tudo. Não é bem assim, tá? Então, mas claro que perde alguma coisa, mas é um custo-benefício para você ter um produto disponível com uma segurança aliada, tem uma série de coisas. No caso específico da geleia, o que a gente avaliou nesse estudo foi o processo como um todo, envolvendo não só a questão nutricional, pigmentação, vitamina C, etc., mas também a questão de utilidades envolvidas em termos de custo, consumo de água, energia, tal, etc. E o que a gente nota é aquilo que eu tenho certeza que boa parte dos consumidores também notam. Você pode ter uma geleia caseira relativamente bem feita, pode ter, e você pode ter uma geleia caseira muito ruim. E você vai encontrar produtos da indústria com o mesmo perfil. Então, você vai ter algumas indústrias que vão processar geleia, por exemplo, de morango, de uma forma espetacular, um produto muito bom. Ele vai custar um pouco mais caro, não tenha dúvida. Ele vai estar numa embalagem melhor, ele vai trabalhar com uma fruta de melhor qualidade, com maior teor de açúcar, vai precisar concentrar menos, tem uma série de características inerentes ao processo. E eu vou encontrar algumas empresas processadoras que vão gerar um produto mais barato, numa embalagem mais barata, a um preço mais em conta, para um público menos exigente ou que não tem condição de pagar um valor maior. Então, eu vou ver essas duas coisas, tá? Elas vão caminhar juntas. Sim. Nós temos várias perguntas e eu vou pedir aí, dentro do possível, aí, para que a gente possa ser um pouco mais rápido nas respostas. Aqui o Rodrigo Serrano, ele está dizendo assim: quanto à quantidade de sódio nos alimentos industrializados, é maior ou menor que o natural?
há adição de sódio no industrializado para mantê-lo por mais e mais tempo? Essa é a pergunta, né? Sódio. Mais ou sódio menos no produto industrializado, visando essa manutenção, né? Alguém quiser, fique à vontade, doutora Ani, doutora Jorge, doutor Flávio. Eu tenho informação um pouco mais na mão sobre açúcar. Sódio, não tanto. Não sei se alguém eu poderia comentar, eu estou entendendo que a pergunta é relacionada ao sódio dos produtos industrializados, né? Isso. A pesquisa, tem estudos, tem publicações, né? Na época que nós tivemos aí a redução do sódio, 2011, o acordo de redução de sódio, que foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, junto ao setor produtivo, foi levantada essa informação que 75% do consumo do sódio, ele vem das preparações culinárias, né? Então, muitas vezes, né, inclusive houve aí, principalmente na iniciativa do food service, que seriam os restaurantes, as lanchonetes, não sei se vocês lembram, depois de 2011, houve uma retirada de alguns saleiros de mesa, porque além das preparações culinárias, aquele sal de adição, né? Então, da mesma forma acontece com açúcares de adição, que você já tem muitas vezes no produto, mas o consumidor, por ter um paladar acostumado, né? O brasileiro, ele gosta de comida muito salgada e comida muito doce, né? Então, ele vai e adiciona mais, né? Eu me lembro bem de algumas pesquisas, né, que eu tive a oportunidade de participar, de produto acabado, de bebidas, onde a gente ia fazer teste de consumidor, o produto já tinha adoçante e o consumidor adicionava açúcar, né? Então, tem uma questão de palatabilidade, né, que é um hábito, mas esse dado é da literatura, né? Vem muito das preparações culinárias e um trabalho que foi feito na época com diferentes categorias de produto, foi muito focado, e foi das categorias aí mais impactadas, foi a panificação, porque o padeiro da padaria, né, ele ainda coloca a pitada de sal, né? Ele não vai lá na balança, pesa o sal, coloca lá tantas gramas para não sei quantos quilos de massa de farinha. Então, é uma educação que, inclusive, foi dado vários cursos, né, para esses profissionais, né, que são os padeiros aí das padarias, em São Paulo é muito tradicional isso, para que eles pudessem ter essa educação e esse treinamento mesmo, né, em relação à quantidade adicionada. Eu não sei se eu respondi. Sim, excelente. Agora, doutora Anita, como estamos vivendo uma pandemia, como o processamento de alimentos pode ajudar em relação à segurança por contaminação de vírus, fungos e bactérias? Nós estamos vivendo a pandemia. Esse processamento, ele pode ajudar com relação à segurança alimentar ou insegurança alimentar? Vejamos, a questão aí da pandemia, do Covid, pouco se conhece em relação à transmissibilidade ou o tempo de vida, ou se o alimento in natura é veículo ou não, as embalagens, as sacolas plásticas, as sacolas de papel, enfim. Claro que existe muito exagero, né, por parte aí de muitos consumidores, no sentido de higienização, né, e com isso até muitas vezes alguns nutrientes acabam se perdendo, falando-se de alimentos comprados in natura, né? Claro que o alimento industrializado, quando bem utilizado, então, lavando-se a embalagem adequadamente, mas isso independente de Covid ou não Covid, né? São práticas de segurança alimentar que as pessoas deveriam seguir sempre. Então, a forma de se higienizar, por exemplo, uma lata, um vidro, uma embalagem Tetra Pak, antes da abertura, é a mesma da higiene de se descascar uma laranja, né, onde você vai passando a casca
ou a faca naquela parte que vai ser consumida. Quando você corta um limão, quando você pica uma carne, por exemplo, na sua casa, em cima de um utensílio que já tem sulcos, aonde bactérias estão se desenvolvendo, né? Então, são práticas higiênicas de saúde pública que precisam ser ensinadas, precisam ser veiculadas pela mídia, pela indústria, enfim, por todos os órgãos que fazem ou deveriam fazer o trabalho de educação nutricional, né? Assim como, por exemplo, a redução no consumo de sódio por parte da população brasileira, né? Então, a própria indústria, então, o movimento, as portarias que são colocadas no sentido da indústria reduzir aos poucos a quantidade de sódio adicionado aos alimentos, para que a população vá se habituando com aquele sabor menos salgado, assim como o açúcar, né? E é muito comum, por exemplo, eu orientar, vamos dizer, os pacientes que fazem uso de refrigerantes, por exemplo. Eu vou introduzindo o conceito de diluição, né? Então, começa diluindo com um pouquinho de água e vai aumentando até que a quantidade de água a ser consumida, a água consumida seja maior, né? Então, esse tipo de orientação, de educação nutricional, tanto no nível individual quanto para grupos populacionais, faz parte, ou deveria fazer parte das políticas de nutrição e alimentação do país, né? Incluindo, inclusive, a higiene na manipulação de alimentos, tanto comprados fora, levados para casa, quanto industrializados ou não, né? Os naturais. Correto. Dentro até desses seus comentários, e aí eu vou pedir para os três responderem, se quiserem, existe pandemia, existe epidemia e existe surto epidêmico. O surto epidêmico, quem de nós algum dia já não ouviu falar que num determinado casamento houve um surto epidêmico de gastroenterocolites aguda provocada por uma contaminação por salmonela? Pois bem, aí a outra pergunta é simples. Eu vejo num estádio de futebol pessoas comendo chips com sol de 40 graus e eles absolutamente não têm nenhum tipo de gastroenterocolite aguda. Então, a minha pergunta é exatamente essa. Quer dizer, afinal, o alimento industrializado e o alimento natural, existe aí um mito que faz com que tudo que é o natural é o ideal e o industrializado não é? Como que vocês enxergam isso? Eu acho que esse é um questionamento que eu gostaria de ouvir e que as pessoas que estão aí nos assistindo, que a gente agradece, né, tanto a Abram quanto a Isca, né, nós agradecemos, e fiquem à vontade, então, em fazer as suas colocações. Por favor. Posso começar? Sim, por favor. Bom, primeiro eu ia achar muito interessante a distribuição de maionese em estádio de futebol, né? Não consigo nem imaginar a logística disso tudo, né? Mas é um produto muito mais susceptível, porque ele envolve primeiro pelas características intrínsecas dele, em termos de pH, quantidade de sal que entra, a parte nutricional, mas envolve muita manipulação e contaminações cruzadas, né? Então, isso aumenta, com certeza, a possibilidade de procriação aí de uma série aí de multiplicações bacterianas, às vezes perigosas. No amendoim, a gente tem um produto relativamente seguro, né? Um amendoim torrado, salgado, é um produto que, a princípio, não tem desenvolvimento microbiano. Pode até existir micro-organismos que o contamine, mas não tem desenvolvimento microbiano nele em si, né? O que, a princípio, o torna um produto mais fácil de ser manipulado e por isso que a gente provavelmente não vai ter problema de contaminação aí em jogos de futebol. Ou qualquer salgadinho, etc., né?
tem os famosos estufadinhos, né? Esse tipo de coisa. Ninguém vai morrer comendo isso. Talvez não fique saudável, mas não vai morrer com certeza, né? São produtos que eu acho que eles são muito criticados dentro do guia alimentar. Do ponto de vista nutricional, eu acho que com toda razão, mas são produtos com uma finalidade muito mais recreativa do que exatamente nutricional, né? Que acho que é esse tipo de coisa que às vezes se confunde. A indústria de alimentos, ela precisa fazer coisas que agradam o consumidor, coisas gostosas, coisas vistosas. Então, por isso que ela utiliza uma série de artifícios de cor, de sabor, para intensificar, para deixar o produto mais apetitoso. Mas ela se adequa também. Se o consumidor não quer mais encontrar corante caramelo na Coca-Cola, a Coca-Cola tira o corante. Vai ficar um produto mais clarinho, um pouco mais, assim, menos agradável às vistas do consumidor. Mas a indústria se adapta, né? E assim vai. O açúcar ele se iniciou como um produto mascavo, era o açúcar mascavo que a indústria fazia. Ela chegou no açúcar refinado. Hoje o consumidor fala, não quero refinado, quero mascavo. A indústria volta e faz. Não tem problema. Queria fazer um comentário aqui sobre esse tema da pandemia, né? Começaram a soltar uns foguetes aqui, não sei, tá? Não sei se está dando para interferir aqui no meu áudio. Quando o doutor Durval fala da situação pandêmica, né, e dessa questão aí do momento da recreação, né, que seja no estádio de futebol, que seja ver na televisão em casa, né, eu acho que tem um ponto muito importante que é a frequência de consumo e a porção de consumo, né? Quando a gente olha, né, a lei de Pedro Escudeiro, olhando lá na nutrição, né, Anita, nós temos a questão da quantidade, da qualidade, da harmonia, da adequação na alimentação. Então, se a gente passar o dia todo comendo só cenoura ou tomando só água, também vamos ter um problema nutricional, né? Se a gente falar, não, eu vou fazer agora a alimentação da melancia, eu vou ter um problema. Até muitas vezes eu faço um desafio, né, para algumas pessoas. Vamos ficar uma semana sem comer nada que é processado industrialmente, só processado em casa, né, que seriam as preparações culinárias aí. É muito complicado, né? Porque você tem uma questão de conveniência, de praticidade, da sua rotina diária, né? Você precisa preparar o alimento, você precisa ter um tempo para preparar, né? E hoje a gente tem aí uma atividade, não só, né, enfim, dentro de uma família, os homens e as mulheres envolvidos aí numa atividade laboral, né? Mas eu queria voltar num ponto que é o ponto de um conceito também, né, bem básico, que é o food security, né, que é a segurança alimentar no sentido do acesso ao alimento, né, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, né, como food security, é o acesso ao alimento, a disponibilidade ao alimento, a utilização e a segurança. O processamento de alimento, ele visa, né, tudo isso. O acesso é também ser affordable, é também ser acessível do ponto de vista financeiro, né? Você ganha escala, você reduz custo. A questão de não estar contaminado, que foi o exemplo do Dr. Durval, né, que seja um produto ali com o objetivo de você comer no máximo uma porção pequena, de vez em quando, uma vez por semana, ou às vezes até uma vez por mês, né, que seria a frequência e a porção daquele alimento, é a questão de você não passar mal, de não ter uma contaminação microbiológica, né? E isso também é um dos objetivos de você fazer que mesmo que seja um cozimento em casa. Por que você não toma leite cru? Por que você tem que pasteurizar o leite? Né? Na hora que a gente puxa lá no CDC, no Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que é onde tem os dados de surtos,
né, de toxinfecção alimentar, a gente vê, está na moda agora, né, a pessoa tomar leite cru, que vai em garrafa de vidro, que chega em casa, né, tem aí uma questão de brucelose, depende das zoonoses do país, né, o Brasil não é isento disso, então, muitas vezes aquilo que se parece natural tem um risco de contaminação, né? Então, o impacto na food security, na segurança alimentar, ele é direto quando você não tem, você pode ter, né, essa relação direta, não necessariamente, né? Mas para a gente observar que tudo que em excesso ou tudo que é bom, é o balanço, né? Eu acho que a Anita falou isso em algum momento, né? Não é que tudo que é processado é bom e tudo que é natural é bom. É a gente mesclar isso e ter um balanço. É lógico que a gente comer frutas, verduras e legumes preparados na hora, fresco, em casa, se a gente puder fazer isso todo dia, é maravilhoso, né? Mas vamos balancear tudo isso. Doutora Anita, vou pedir, então, que todos vocês, nós temos algumas perguntas, o tempo urge, está passando rapidamente, e nós temos algumas perguntas, então eu vou pedir para que sejam bem sucintos. Eu acho que tem essa questão que o Flávio e a Georgia levantaram, de levar prazer ao indivíduo, né? Então, é importante também o prazer para garantir uma boa saúde. Então, não existe problema algum ele consumir, por exemplo, um salgadinho industrializado, um pacote, um biscoito, uma bolacha, um refrigerante, enfim, né? No momento de lazer. Faz parte da vida, faz parte do bem-estar, né? E esses alimentos precisam fazer parte do todo da alimentação, né? Claro que, como a Georgia falou, de maneira moderada, equilibrada, né? Então, uma vez por semana, 2, 3, cada caso é um caso, né? Mas não que eles precisam ser excluídos da dieta, porque aí, inclusive, ou da alimentação, porque, inclusive, aí o indivíduo tem a questão emocional dele afetada e ele não conseguirá, por exemplo, seguir uma alimentação equilibrada em relação a outros quesitos, ou pode até desenvolver algum tipo de doença, desequilíbrio, por conta de não sentir prazer em se alimentar com alimentos gostosos, prazerosos, que a indústria traz no seu portfólio. Doutor Flávio, os aditivos químicos, como conservantes, emulsificantes, corantes, são considerados o lado prejudicial dos ultraprocessados? Então, não necessariamente, né? Vamos dar um exemplo aqui, claro, que todo mundo conhece. Você tem o leite em pó instantâneo. Ele entra com lecitina de soja para dar essa instantaneidade dele e facilitar a dissolução. Então, são muitas coisas que a indústria faz para facilitar a vida da gente, né? Se você não quiser o instantâneo, você vai ter que aquecer, vai ter que agitar, vai ter que mexer com muito mais dificuldade para conseguir. Então, tudo isso que a indústria usa são coisas, a princípio, voltadas para facilitar o uso pelo próprio consumidor ou garantir a segurança, aumentar a estabilidade. Então, conservantes, por exemplo, voltando na geleia, você não vai encontrar conservante em geleia em pote de vidro com tampa metálica, simplesmente porque não precisa. Agora, se eu utilizar uma embalagem mais barata, um pote plástico, onde eu não tenho condição de fazer enchimento a quente, eu vou ter que colocar um pouco de sorbato ou benzoato ali como conservante. O que também não tem nenhum problema. Benzoato, o ácido benzoico é um ácido orgânico natural. A gente vai encontrar ele em ameixa, por exemplo. Então, assim, eu não vejo assim, exatamente como um lado prejudicial. É uma necessidade que vai de encontro às necessidades do próprio consumidor. Aqui tem uma coisa interessante. Eu amo pipoca, mas os defensores da ideia de que ultraprocessados viciam dizem que o efeito é semelhante ao tabaco, álcool e drogas. Pipoca, primeiro que ninguém consegue comer uma pipoca. Eu mesmo é um punhado atrás do outro, não é mesmo?
Talvez esse seja o vício, de você não conseguir comer um só, não é? Mas, enfim, você vê, é uma, vamos dizer assim, uma versão de um fato, não é mesmo? Cientificamente falando. Podem comentar. Durval, eu acabei de responder no chat aí para uma pergunta, que eu sou viciado em rúcula. Rúcula é natural. Eu tenho tremedeira, tem hora que eu preciso comer rúcula. Entendeu? Então, eu acho que vai um pouco de hábito, né? Simplesmente essa pipoca, ela é muito gostosa, ponto. Simples assim. Ainda mais se estiver no cinema. Puxa vida! Eu acho até Agora interessante. aqui, doutora Georgia, é uma pergunta aqui chata. O que acha dos agrotóxicos? Causar malefícios à saúde ao longo dos anos? Eu vou voltar só um pouquinho na pipoca e já respondo do agrotóxico. Eu até escrevi um artigo uma vez da pipoca, e é interessante porque a pipoca ela é o milho, né? Que é rico em fibra. Então a pipoca é fonte de fibra. E a pipoca está entre os cereais, que está inclusive na consulta pública da Anvisa, como um dos cereais que pode ser considerado integral, porque é o grão inteiro, né? Aquela definição do grão inteiro, todas as partes do grão. Então, é importante também a gente entender o seguinte, o que pode aumentar a densidade energética da pipoca? Dura pipoca. O que pode ser prejudicial? É a quantidade de sódio, de sal que eu adiciono. É o milho da pipoca que tem o que ele agrega ou não, né? Então, é só esse exercício aí. Contra o agrotóxico, o tema bastante polêmico, que eu gosto de chamar de defensivos agrícolas, nós temos, né, de acordo com o Ministério da Agricultura, todos aqueles que são aprovados para cada cultura, né? Então, se você for lá e olhar milho, por exemplo, a gente está falando de milho, tem lá, né, o Agrofit tem no site aberto, público, tem lá, eu quero plantar milho, o que eu posso usar? Eu posso usar tais defensivos agrícolas e tem o residual permitido. E isso é controlado, inclusive anualmente é feito análises pelo Ministério e é passado, esse relatório é aberto, onde saem os limites que são encontrados na maioria aí das frutas, legumes das frutas, legumes e hortaliças. Então, a questão, eu volto, né, num ponto que eu me lembro muito bem de um especialista nessa área, que é o Dr. Flávio Zambroni, aprendi muito com ele na diretoria do Wilce, e ele falava o seguinte, né, o que é mais arriscado? É você comer algo sem defensivo agrícola e ter uma contaminação com E. coli, ou você ter um defensivo adequadamente aplicado, e apenas aqueles que são aprovados para aquela cultura, né? Então, o risco, a questão da gestão do risco, né? O que nós vivemos em constante risco, né? Atravessamos a rua, nós estamos tendo o risco de ser atropelados. Então, será que eu vou comer a rúcula? Eu vou comer uma rúcula orgânica que realmente não tenha contaminação cruzada? A gente tem estudos aí que mostram que os orgânicos têm um percentual cada vez menor, mas que pode ter, se não tiver um manejo adequado, uma contaminação das culturas convencionais, né? Eu acho que o importante é saber a procedência, entender de quem você está comprando, né? Entender os controles que são feitos e questionar também aquela procedência, né? Doutora Anita, pode falar, porque depois eu vou falar uma pergunta para você sobre a microbiota intestinal. Tá. Não, só uma questão aí da pipoca, é o que eu costumo orientar. Por exemplo, falar, o sabor é o mesmo, você levar um punhado de pipoca à boca ou pipoca por pipoca, onde você percebe o sabor, você sente o grãozinho de uma pipoca na boca,
você percebe. Então, é a questão do comportamento alimentar que a gente acaba desenvolvendo quando você trabalha com educação nutricional. A mesma coisa do amendoim, das oleaginosas, que são tão importantes e boas para a saúde, né? Contribuem até para a redução do colesterol, por exemplo, amendoim, castanha, pistache, nozes, etc. Né? Então, tanto faz você levar um amendoim à boca ou um punhado, o sabor é o mesmo. Né? Então, como utilizar, que quantidade, enfim, é questão aí de comportamento alimentar. Qual a dúvida, Durval? A pergunta é o seguinte: se os conservantes poderiam interferir diretamente na microbiota intestinal, quer dizer, causar um desequilíbrio entre as bactérias comensais e não comensais, as bactérias do bem e não do bem, se existe algum artigo, trabalhos científicos que mostram exatamente isso, né? Se você tem conhecimento. Eu não tenho conhecimento especificamente na questão de um ou outro conservante e a microbiota. O que eu sempre coloco é o contexto, né? Então, assim como a gente não pode atribuir um benefício ou um malefício de um nutriente ou um alimento para determinada situação, eu acho que o mesmo se aplica a esse conservante, não é que a pessoa pergunta? Em relação à microbiota, né? Até porque a microbiota é constituída por uma série de micro-organismos, né? Então, você pode ter alguns resistentes, outros sensíveis, enfim, é difícil atribuir Opa, tivemos um probleminha técnico, né? Alô? Estamos tendo um problema. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá ok? Para mim está ok aqui, doutor Durval. Ah, tá. Já tivemos só um probleminha técnico, mas acho que já voltou. Bom, nós estamos aqui finalizando, mas, doutor Flávio, aqui tem uma pergunta interessante, que é a acentuação da palatabilidade dos alimentos processados é intencional em algumas indústrias para estimular o consumo e, consequentemente, o abuso? Seria esta uma causa de desequilíbrios alimentares? Essa pergunta me lembra a panqueca da minha avó. Eu acho que ela trabalhava com algum processo intencional para estimular o consumo. É uma coisa assim que eu acho um pouco engraçado esse tipo de coisa, né? Porque é como se a indústria tivesse que fazer coisas que realmente não agradasse o consumidor. Eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que a questão de desequilíbrio alimentar, ela abrange muitos outros fatores, além da patabilidade que a indústria ela tende a colocar. Claro que ela faz o possível para o alimento ser interessante. Então, por exemplo, você colocar um glutamato é algo que, às vezes, estimula. O sal estimula, da mesma forma como em casa se coloca o sal. Eventualmente, pimenta, que não é algo tão associado com os nossos hábitos, pelo menos nessa região nossa. Mas não é muito diferente daquilo que é feito em casa. Essa questão do desequilíbrio, a minha visão, eu trabalho mais com o processo, eu deixo mais aí com a Anitta e com a Georgia, mas estaria, na minha visão, muito mais ligada a outras questões de hábitos e etc. Queria fazer um comentário, né? Eu até comentei anteriormente a questão do açúcar e do sódio, né? E pesquisa de consumidor. É importante a gente entender essa questão do comportamento e do hábito, né? Qual é o hábito da nossa população, né? Muito doce, muito sal, né? Então, eu presenciei muitas vezes, né, produtos que estavam sendo desenvolvidos para reduzir o açúcar, para colocar uma farinha integral, para tirar a farinha branca, e você vai e faz o teste, né, com o consumidor e ele não aceita.
né? Então, eu acho que tem algo anterior a isso, que é a educação, a conscientização. Isso que a Anita comentou agora, né, de você pegar uma pipoca e colocar na boca, isso é consciência alimentar, né? Isso vem muitas vezes assim do que você desenvolve em casa. E o Dr. Durval pode falar até melhor do que eu nessa questão do hábito, né? Mas a gente observa a pessoa, ela, no momento que ela saboreia, ela entende ali, não está no celular, não está comendo na frente da televisão, ela tem um outro comportamento com o alimento, né? Então, essas questões, tem outros fatores que afetam do que necessariamente o sabor. Agora, colocar um glutamato, colocar um adoçante, né, ou mesmo colocar um suco muito doce, só vai ser colocado pela indústria se tiver quem compre, né? Porque não vai ter um produto para ninguém comprar, né? Por outro lado, eu gostaria de fazer um ponto, até foi uma aula que eu tive na faculdade de nutrição, que me chamou muito a atenção, né? Essa associação do addiction, né? Foi falado alguma coisa aí de associação com cigarro e tal, que o açúcar gera uma addiction, em português seria Adicção. Dependência. Né? Uma dependência. Né? Eu vou começar lá com o primeiro alimento do ser humano, né? Que é o leite materno. Na composição do leite materno, nós temos açúcares, a própria lactose, né? Nós temos um disacarídeo. O sabor doce é o primeiro sabor do paladar do ser humano. Então, por que a criança chora? Eu cheguei até a usar na minha primeira filha. Minha primeira filha já tem 18 anos. A gente usava funcho. Antigamente usava chuquinha, hoje na recomendação não é essa, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, tá bem claro isso, não é usar chá, mas nós, na minha geração, se usava o chá de funcho, de erva doce, tudo isso é sabor doce. Por quê? Porque acalma a criança. Então, a associação da aceitação com o doce, isso acho que a gente nasce com essa aceitação ao doce. Né? Não é uma coisa. Aí eu vou fazer um comentário. Isso, por favor. 2, aliás. Primeiro, porque o líquido amniótico ele já é mais ou menos adocicado. Então, nós já nascemos com essa tendência, é uma tendência inata a gostar do doce. Não por acaso, quando a criança chora e coloca um melzinho na chupeta, e ela para, não é mesmo? De chorar. Mas um outro dado interessante são os receptores D2, dopaminérgico 2, onde os obesos, por exemplo, principalmente os mórbidos, eles têm uma quantidade, um pool menor desses receptores. E esses receptores, para serem acionados, você precisa comer mais, no caso até especificamente gordura, para que você fique saciado. Então, se você nasce geneticamente com essa deficiência de receptores D2, dopaminérgico 2, você vai naturalmente precisar comer mais para ficar saciado em menos tempo. Então, veja a complexidade, né, já que foi falado muito aí de adicção e de dependência. Enfim, nós estamos aqui hoje, eu acho que devemos repetir essa live numa próxima oportunidade, porque são muitos questionamentos, e nós queremos tentar, dentro do possível, desmistificar mitos. Porque, às vezes, a versão do fato ela fica mais forte que o fato. E, de repente, a gente, né, como várias explicações hoje, né, vocês três deram de forma aí brilhante, maravilhosa, e não por acaso todos esses questionamentos. Eu acho que vale a pena, sim, a gente repetir aqui, daqui a um tempo, novamente, essa live. Vocês concordam? Ok, então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, porque já são 20h47, já passou de 1 hora da live, estamos agora já estivemos com mais de 90 e tantos participantes, né? Um sucesso nos dias de hoje,
E aí, então, antes de encerrar, vocês podem fazer as suas considerações finais, das quais antecipadamente a gente agradece. Eu gostaria, então, de finalizar, deixar aí uma mensagem final de que realmente muitos conceitos, muitos mitos existem em relação a alimentos, né? E cabe aos profissionais bem qualificados, aos órgãos de comunicação, às associações, entidades como a ABRAM, e outras sociedades de nutrição, de alimentação, a própria Academia Internacional, contribuir no sentido de orientar, informar corretamente e dizer também que realmente não existe alimento vilão, nem alimento que cura, que resolve. Claro, a população, os indivíduos estão sempre à busca, né, desses alimentos milagrosos que poderiam minimizar tratamentos mais duros, mais árduos, mais difíceis, né? Mas o equilíbrio entre todos os alimentos, respeitando hábito, cultura e outros fatores aí de vida, são importantíssimos para se garantir uma boa saúde e longevidade. Alguém mais? Eu comento, Durval, obrigado pela oportunidade, a gente realmente fica muito feliz aí de comentar um pouquinho sobre esse tema. E a Anita, acho que ela disse quase tudo, né? Eu acho que a questão de buscar informação correta, muito legal a gente tentar trazer para um outro evento desse um pessoal da indústria mesmo, né? Para mostrar um pouco a visão deles de desenvolvimento de produtos, de processo. E eu, assim, sou super favorável a eventos como esse, porque traz informação, que é o que falta realmente aí nessa cultura de WhatsApp que a gente está. Georgia, eu só vou fazer aqui um comentário. Aqui, por exemplo, a Ana Luiz, a Elandra diz, muito obrigado pelos esclarecimentos, a Patrícia Munhoz, parabéns, excelente, Maria del Rosário, enfim, a gente está recebendo aqui, né? Isso mostra que nós vamos ter que fazer outros, né? Mas, pois não, a doutora Jorge. Felizmente, teremos que fazer outro, né, doutor Durval? É verdade. Acho que é uma grande iniciativa aí, né, doutor Durval? A gente sempre nessa parceria. Eu agradeço imensamente, em especial ao doutor Durval, sempre como líder aí nos temas de maior... de maior impasse, eu acho que são buscando sempre a ciência, né, para respaldar todas as posições, todas as colocações. Então, agradeço em especial ao Dr. Durval, a toda a diretoria da ABRAM, e que a gente fortaleça, né, essa oportunidade que a academia, que a ISCA, né, está realmente junto aí com o apoio da ABRAM, iniciando, que é associar o conhecimento da saúde com o conhecimento da ciência e tecnologia de alimentos, para esclarecer. Eu acho que o objetivo principal aqui é levar a informação em base científica, né? Não tem nenhum... todos aqui são independentes, né? Não temos nenhum vínculo com nenhum setor, são pessoas de formação acadêmica que têm o objetivo de pegar artigos científicos, informação científica e levar para a população, inclusive com a linguagem da população, né? Que eu acho que a população leiga, que nós chamamos, né, que não tem aí a formação específica, que ela possa entender, que essa informação chegue, né? Eu acho que é um dos papéis de nós como profissionais, né, levar isso. Acho que é um propósito aí, né? Exato. Então, aqui a Denise, né, também está parabenizando, a Érica, a Regina, a Elandra, muitíssimo obrigado aí pelos parabéns a todos nós, né?
Parabéns aos palestrantes maravilhosos. Voltamos numa outra oportunidade, né? Eu acho importante, talvez mais uma, duas, três, quantas forem necessárias, porque o importante é que cientificamente a gente traga informações, para que a versão do fato não fique mais forte que o fato científico. Eu acho que esse é um dos nossos objetivos e que serve como orientação para os profissionais de saúde e, logicamente, para os nossos pacientes e todos aqueles que precisam dos nossos trabalhos, né, da nossa profissão. Bem, muitíssimo obrigado a você que está aí até essa hora. Que Deus os abençoe com saúde nutrológica. Um grande abraço a todos e muito boa noite. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite.